Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, esse projeto de lei ele tem uma característica extremamente importante em relação a todos os demais que já tratamos aqui. Pela primeira vez, há muitos anos, nós vamos tratar especificamente da região centro de São Paulo. A última vez aconteceu há 25 anos atrás, quando da aprovação da Operação Urbana Centro. Na época não existia conceito de operação expandida, não tinha CEPAC, nada disso. E para estimular, acabaram deixando sem outorga tudo aquilo que era habitação. Mas não arrecadou, também não construiu, também não produziu. Infelizmente, mesmo com tudo que era permitido, até coeficiente 6 vezes a área construída, o perímetro era muito restrito à região central e não atraiu ninguém. O centro já está pronto, o centro está consolidado, o centro só não tem gente. E foi possível pensar numa outra situação. E depois que nós aprovamos o Plano Diretor Estratégico aqui em 2014, ficou um conceito muito claro, que é a macroárea de estruturação metropolitana. Tudo aquilo que a gente olha ao longo do Pinheiros e ao longo do Tietê, completamente em vermelho no nosso mapa de zoneamento, aquela é a macroárea de estruturação metropolitana. Essa macroárea, nela é permitido fazer PIOs, preferencialmente nessas regiões. E nós estamos tratando os PIOs exatamente nessa região. E essa não é diferente. Essa é uma PIO que sai do centro e vai até a marginal Tietê. É exatamente o mapa. Isso dá mais ou menos 1,5% do território da cidade de São Paulo. Olha que legal. Sobre essa área, nós vamos tratar especificamente o uso do solo com áreas de transformação, área de qualificação, coeficiente de aproveitamento, retrofit, habitação de interesse social, transposições, obras de infraestrutura, equipamentos públicos. Olha só, tudo isso em 1,5% do solo da cidade de São Paulo. Quando a gente fala da lei de zoneamento, nós estamos falando de 100% do solo da cidade. Nós estamos aprovando também, trabalhando na operação no PIO Jurubatuba. É 1,48% também do solo da cidade de São Paulo. Veja que interessante o papel do PIO neste momento. Nós pegamos um pequeno espaço da cidade e tratamos dentro de um projeto de intervenção urbana requalificadíssimo, atendendo à expectativa daquele território. Para o meu gosto, ainda é uma área grande. Nós estamos falando de 20 milhões de metros quadrados. Se pudéssemos fazer menor ainda, com certeza, nós faríamos uma PIO só para a Liberdade. A Liberdade está aqui dentro dessa PIO, mas uma PIO específica, vocacionada inclusive à colônia japonesa, o que seria realmente um espetáculo, poder tratar tudo aquilo à luz de uma cultura nova, edificações customizada, com todo o desenho urbanístico compatível com a história dos japoneses e dos nossos imigrantes que vieram para a Liberdade. Mas nós estamos falando de uma área de 20 milhões de metros quadrados. O que é que mudou em relação àquilo que nós estávamos discutindo? Mudou, primeiro, com relação à outorga da região. Foi permitido, aqui está permitido nesse substitutivo de agora, uma outorga zero para a região da Sé, para a região da República e para a Cracolândia. E também permitindo que aqui o coeficiente seja de 6 vezes, para tornar atrativo esse território. As demais áreas, que vai Brás, Pari, toda a região, parte do Santa Cecília, até a Marginal, tem que pagar outorga e vai poder fazer tudo aquilo que está em cada uma das regiões de qualificação ou de transformação. Aqui, nós vamos poder fazer 6 vezes sem pagar outorga. E isso, com certeza, vai atrair investimento. Que tipo de investimento? Vai atrair investimento de algumas instituições que querem vir para cá, empresas, saúde, empresas de educação, por que não universidade. A maior concentração de mobilidade urbana de massa da cidade de São Paulo está exatamente aqui, no centro da cidade. Portanto, é legítimo e é bastante interessante. Quando a gente começar a povoar isso aqui, nós vamos também arrecadar em toda essa operação. No início falávamos em 900 milhões,
Mas aqui na Câmara, nós acabamos por entender que era possível dar mais incentivo ainda, e a gente imagina que talvez não cheguemos a 700 milhões de reais. Mesmo que cheguemos em 700 milhões de reais, esta PIL tem uma característica diferente de tudo que já votamos aqui nos últimos 25 anos. Ela permite a transferência de 40% dos recursos arrecadados para habitação de interesse social. Portanto, se a gente conseguir 40% de 700 milhões, nós vamos estar falando em 280 milhões de reais. 280 milhões de reais para transferência e construção de habitação de interesse real aqui na região, o que é um recurso razoavelmente grande. Mas além disso, uma das discussões, e que foi aqui, ficou claro e está no texto da lei, é de que, ao aprovar a PIL, automaticamente nós estamos revogando a Operação Urbana Centro, que está bem no meio de tudo isso. E revogando a Operação Urbana Centro, veio para cá, de audiência pública, uma reclamação muito grande, e nós acolhemos no substitutivo da política urbana, o substitutivo feito pelo governo e o substitutivo que nós estamos tratando agora, que é da liderança do governo. Nesse substitutivo, ficou bem claro e garantido o sagrado direito de protocolo de tudo aquilo que está feito até agora. Tudo que está protocolado até agora vale. Nós achamos até redundante colocar esse texto. Insisti muito para que ele não ficasse fora, porque na hora de aprovação de grandes empreendimentos, chega o técnico da prefeitura com toda razão e fica inseguro. Se eu estou revogando uma Operação Urbana Centro com tantos protocolos aqui, eu posso aprovar alguma coisa aqui em cima dessa mesma área, começa a criar uma dificuldade, insegurança, e o projeto começa a demorar na sua tramitação. Portanto, está mais do que claro, nenhum servidor vai ter preocupação de acelerar processos de aprovação, porque está bem claro no texto de que está garantido o direito de protocolo, embora isso já tenha sido superado pelo Supremo Tribunal Federal, discussões que ainda começou aqui na década de 90 também, no início dos anos 2000. Uma outra situação que é muito interessante e que foi contemplada é a utilização dos certificados de transferência de potencial, da área que envolve a Secretaria de Cultura, que envolve os tombamentos. Quando aprovamos lá atrás, em que pese o erro que foi cometido na forma de calcular todos os potenciais, eles estão valendo porque foi calculado errado, porque também foi produzido de forma errada. É cerca de 7 vezes mais do que aquilo que nós aprovamos no Plano Diretor de 2014, na transferência de potencial construtivo. Mas está valendo. E agora nós temos que atender o segmento que trabalhou incessantemente na busca dessa ferramenta que é moderna, é importante, para que a gente possa utilizar a transferência do imóvel que é tombado, para que ele possa tratar com o recurso recebido da conservação desse patrimônio histórico. Na hora de transferir, aplica-se um indexador de 1,2 vezes a área transferida, a ser transferida. O segmento que veio até a Câmara insistiu muito nas audiências públicas. Todos nós aqui recebemos visita do pessoal pedindo que fosse 4 vezes essa área. E aí o substitutivo está contemplando, mas não com 4 vezes, tampouco com 1,2 vezes. Passamos para 2 vezes. Por que passamos para 2 vezes? O governo entendeu de que com 4 vezes nós estaríamos competindo com a outorga onerosa no território. Nós estaríamos trazendo impacto financeiro para a operação. Mas também permitiu, pela primeira vez, de que esse potencial a ser transferido também possa ser utilizado na regularização de imóvel na hora que você vai pagar a outorga onerosa porque construiu a maior. Abre-se um outro mercado. Portanto, quem está trabalhando com isso e aqueles que lidaram com os patrimônios históricos da região não ficarão no prejuízo. Eu entendo que 2 parece pouco para quem pedia 4, mas é muito melhor do que continuar com 1,2. É o que nós podemos fazer para agora. Essa operação
ela tem exatamente a marca do governo Ricardo Nunes. Ela tem exatamente aquilo que ele tem cobrado do seu secretariado e tem insistido com os vereadores da Câmara. Essa Operação Centro, ela não tem nenhum sentido de arrecadação. Ela tem, sim, que ser um instrumento de transformação dessa região. O município tem condição de investir nessa região, além daquilo que vamos arrecadar. E é por isso que nós estamos autorizando o governo. Nem precisaria disso, mas é importante constar que nós estamos autorizando o governo que antecipe recursos para essa região, para que a gente possa aqui começar obras importantes, principalmente obras de transposição e obras de mobilidade urbana, obra que facilite o acesso e a mobilidade dentro desse território tão complicado pelas linhas férreas que cruza e também rios, córregos e vai até o Tietê. Nós estamos falando isso porque é muito importante lembrar que esses recursos que são destinados, eles não podem, esses recursos arrecadados, eles ficam em conta específica. E, neste momento, autorizando o governo a colocar recursos exatamente aqui, nós temos condição de atender a expectativa dessa população em 13 transposições. 13 transposições. Essas transposições, elas estão nas regiões mais críticas que nós temos as ferrovias, principalmente na região do Anhembi, onde haverá uma conexão sobre a Marginal, uma conexão na altura da Prestes Maio, uma outra conexão na Amazônia e Silva, uma outra conexão na Paulo Andrielli, uma outra conexão entre o Catumbi e o Canindé, conexões na Avenida do Estado. Enfim, tudo isso significa dinheiro que tem que ser investido na infraestrutura da região. Só para vocês terem uma ideia do que nós temos para gastar nessa região, nós temos aqui uma abertura, para abertura de novos viários, 122 milhões de reais. Para alargamento de viário já existente, 330 milhões. Todos os senhores conhecem o Brás, o Paria, conhecem toda essa região com muita tranquilidade. Nós estamos falando de ruas estreitas, ruas de mão única. Aqui nós vamos fazer abrir ruas de mãos duplas, abrir esse viário, melhorar a fluidez do trânsito e melhorar também a qualificação das áreas. Quando eu falo que nós vamos gastar 330 milhões em alargamento de vias, nós vamos gastar 228 milhões para ampliar as calçadas da região do Pio Centro. 228 milhões para ampliar as calçadas, num total de quase 400 mil metros quadrados de calçada, privilegiando o transporte, a mobilidade a pé. Importante você atender o pedestre e depois atender também o ciclista. Nós vamos passar para vocês agora o que vem de ciclopassarelas. 121 milhões para a construção de mais de 21 quilômetros de ciclovias. É muito recurso, é muito importante. Lajão sobre o rio, via ou ferrovia, mais 18 milhões. São áreas, não são pontes, lajões, que faz a permeabilidade desse território onde as pessoas podem utilizar para se locomoverem. Novas áreas verdes, não podia ser diferente, vereadores. 346 milhões de reais para investir no verde dessa região. Quem olha o mapa dessa região vê o quanto falta de área verde e nós não poderíamos fazer investimento permitindo verticalização, permitindo habitação de interesse social, mais empresas, mais gente caminhando por aqui, porque essa operação no seu final vai trazer 220 mil moradores para essa região.
nós não poderíamos deixar de investir nem em calçada, nem em ciclovia, nem em transposições. Daí o nosso apelo e a nossa conversa com o prefeito Ricardo Nunes, que foi muito produtiva, no sentido de antecipar o recurso que a gente vai... Nós não, a Secretaria vai receber de volta quando começar a vender a outorga onerosa. Não sem antes utilizar o recurso, vereador Fábio Riva, para habitação de interesse social. A vereadora Luana colocou aqui com muita propriedade, a preocupação dela não é nossa preocupação mais. Nós estamos seguros de que a construção de habitação de interesse social nessa região vai sim ser uma realidade, assim que começar a vender. O que tornou a Operação Urbana Faria Lima tão atrativa? A Avenida Faria Lima. E como é que foi feito isso? Na marra. A lei não permitia, foi aprovada aqui na Câmara, passou batido. Deixou bem claro que só podia abreviar se vendesse a outorga onerosa. Se vendesse a outorga onerosa e depois CEPAC. Ora, como é que você vende se não tem viário? Aqui nós estamos falando em transposições, em obras. Você conseguiu porque o prefeito na época era Paulo Maluf, e que pese tudo que tem contra ele, fez o que ninguém nunca teve coragem. Foi no fundo de habitação, que tinha dinheiro sobrando e não tinha projeto para construir, pegou o dinheiro, abriu a Faria Lima e depois, imediatamente, todo mundo começou a construir lá. O dinheiro veio para o caixa e ele devolveu cada tostão para o fundo de habitação. Ninguém perdeu. Eu presidi a CPI aqui nessa casa do Fundo Municipal de Habitação, dos recursos da Operação Faria Lima. E veio para cá o secretário de Finanças dele, que até outros dias ficava aqui conosco, trabalhando e assessorando os vereadores. Em nenhum momento deixou de ser reposto nenhum tostão para o caixa da operação, que tinha uma conta vinculada no Banco do Brasil, aberta exclusivamente, como todas têm que ter, exclusivamente para recepcionar dinheiro da outorga dentro de projeto de intervenção urbana e na antiga Operação Urbana Faria Lima. Portanto, senhores, aqui da mesma forma, nós não precisamos de agredir e nem de burlar a lei. É deixar escrito que o prefeito tem autorização para fazer investimento aqui. E nós podemos ajudar a escolher. Todos nós conhecemos muito bem esse território. Todos nós temos chance de auxiliar o prefeito Ricardo Nunes e dizer onde seria mais importante. Com certeza, as transposições sobre a linha férrea é o maior obstáculo que nós temos na região. É o maior obstáculo. Aliás, isso é conhecido em urbanismo como cicatriz urbana. Cicatriz urbana é quando a cidade tem dentro dela uma rodovia, quando tem um rio ou quando nós temos uma via férrea. Nós temos lá a Lapa de baixo e a outra Lapa. Nós temos o Butantã dos ricos do lado de cá, o Butantã do pobre do outro lado. A cidade toda é dividida de lá e de cá do trilho. Muitas cidades do interior, Araraquara é uma delas, tem de lá do rio e de cá do rio, mas foi preciso de alguns prefeitos com coragem de fazer transposições e incorporar a cidade. Orlândia, a mesma coisa, anda pelo interior e você vai ver o que faz, o estrago que faz quando a via férrea passa no centro. Veja Barra Funda. Então, é nossa obrigação agora corrigir as cicatrizes. Não somos cirurgiões plásticos, mas somos capazes, sim, de resolver os problemas fazendo transposições. Tem transposição aqui por debaixo da via férrea. Portanto, enquanto eu tomo água, vereador Fábio Riva, vou passar uma parte. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pela parte, vereador Paulo Franja. Eu também estou bastante afônico hoje, mas queria parabenizá-lo pela fala. Vossa Excelência aqui conduzindo as audiências públicas, ouvindo, né, os diversos setores interessados, as pessoas que moram no centro, as pessoas que estão aqui hoje, inclusive na galeria, que tem o seu comércio no centro. E a gente vem aqui buscar um projeto que venha a conversar com aquilo que a cidade espera. O centro da cidade de São Paulo sempre foi e é, né, o coração da cidade de São Paulo. E nós temos a condição, através desse projeto, e com a fala de Vossa Excelência, com muita propriedade, trazer o pertencimento ao centro da cidade, trazer o equilíbrio necessário entre o investimento, aquele que vem aqui ter a sua atividade econômica, mas principalmente a moradia de interesse social, habitação de interesse social, o que está aí cravado dos 40% dos recursos porventura arrecadados por este PIL, que a gente possa fazer esse investimento. E a cidade de São Paulo,
principalmente na área da habitação, não para somente aqui no centro da cidade. Nós temos uma meta ousada de 49 mil unidades habitacionais até 2024, e o centro, sem dúvida nenhuma, é uma dessas condições que a gente tem de poder prover a moradia para as pessoas mais simples da cidade, no centro da cidade, com toda a infraestrutura, para que a gente possa garantir uma sustentabilidade do centro. A sustentabilidade na cidade de São Paulo é importantíssimo. Por isso que o prefeito Ricardo Nunes encaminhou, na verdade, quem encaminhou esse projeto, e eu fiz essa fala no Colégio de Líderes, foi o nosso querido, saudoso prefeito Bruno Covas, quando encaminhou para esta casa esse projeto, com esse olhar, para que a gente possa ter esse pertencimento e devolver para a cidade de São Paulo um centro que já foi muito ocupado por várias empresas. Meu pai trabalhou aqui no centro, muitas pessoas tinham aqui o centro da cidade como esse coração que pulsa, e nós temos aqui essa tarefa e essa missão na tarde de hoje de entregar para a cidade de São Paulo, para a prefeitura, para as empresas, para os moradores que já estão no centro, para os futuros moradores, uma cidade equilibrada e que todos tenham a mesma condição que a gente quer para uma cidade. Então, eu queria parabenizá-lo. Deu tempo do senhor tomar sua água. Eu vou ficar aqui aguardando e terminando de ouvir a vossa explanação acerca do projeto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio Riva. É verdade, acho que aqui nós temos que entender que esse perímetro ele vai ser requalificado, e os grandes ganhadores dessa operação é exatamente um dos bairros mais citados no plenário dessa Câmara, que é o Brás, que é o Pari, que é Bom Retiro, que é a Liberdade, que é a Bela Vista, boa parte da Consolação, boa parte do Cambuci. Todas essas áreas fazem parte da operação. Portanto, nós não estamos falando só de Sé. A operação, o PIO, ele pega Cambuci, Liberdade, Bela Vista, Consolação, Santa Cecília, Bom Retiro, Pari, Brás, enfim, um pedaço de Belém. Tudo isso é parte do processo. Nós paramos lá na Marginal. Por isso que a importância de ciclofaixas aéreas vai investir 120 milhões. Sem isso, as pessoas que querem ir ao trabalho ou voltar ao trabalho, eles não têm como ir ou voltar de bicicleta, muitas vezes. E este é um modal importantíssimo para essa região. Vamos requalificar tudo isso. Com relação aos imóveis que já estão construídos e que têm coeficiente de aproveitamento que extrapolaram aquilo que está na lei de zoneamento, está aberto aqui, todos poderão fazê-lo, todos poderão requalificar, pode utilizar em algumas áreas o próprio retrofit, e aquilo que está fora da lei do retrofit que nós aprovamos aqui, vai usar as regras do retrofit, mas não os incentivos fiscais do retrofit, que custaria muito alto e esvaziaria o recurso da operação urbana. Mas o governo entendeu que pode sim subvencionar e adicionar um percentual de bônus para essas áreas, para esses equipamentos, em que vão receber recursos para que possa investir na requalificação desses prédios, inclusive não comerciais. Isso é muito importante. Veja, nós vamos permitir regularizar prédio que jamais teria condição, porque nós começamos nós temos, desde a lei de zoneamento e o plano diretor de agora, nós não temos coeficiente de aproveitamento maior do que 4 na cidade, exceto para hospitais, para universidades e para a área da cultura nos teatros. Só essas 3 atividades. Todas as demais até 4. Aqui nós temos vários prédios com 6 vezes de coeficiente, 7 vezes, Copan 12, 14 vezes, edifício Martinelli 40 vezes. 40 vezes. Então, essa é São Paulo fora, lá atrás, antes do primeiro plano diretor, antes do plano ruim do Jânio Quadros, de 88, que veio para cá e passou por decurso de prazo, numa época da ditadura, onde o parlamento tinha que ficar em silêncio e não votando em 30 dias está aprovada a lei. Cala a boca, inclusive os senhores que são parlamentares. Não votou em 30 dias, passa por decurso de prazo. Nós nunca mais vamos ver isso, se Deus quiser. Aqui sim, esse projeto é de 2018, nós estamos discutindo desde 2018 esse assunto aqui, já tratamos esse assunto em todos os lugares. Nenhum desse território aqui é desconhecido dos senhores vereadores. Grande parte dos vereadores dessa casa
caminham por essas regiões aqui em qualquer hora da noite, inclusive, sem segurança. Nós não somos estranhos a essa região. Portanto, isso é importante demais. É por isso da paixão tão grande por esse projeto de intervenção urbana do centro. Todos nós temos o centro no nosso coração, não há dúvida. Portanto, votar o Pio Centro agora é uma prova de amor para essa região da cidade de São Paulo, no momento em que o Brasil está comemorando seus 200 anos de liberdade. Nós vamos agora, em 7 de setembro, estar fazendo uma comemoração, e nós iremos fazer na cidade de São Paulo uma comemoração por ter aqui agora um projeto que pode transformar o coração da nossa cidade, uma vez que o coração do país vai estar voltado para o Ipiranga daqui a poucos dias. Nós vamos estar aqui muito felizes por estar recuperando e tratando da chamada reencarnação do centro. É o que tem sido chamado, quando fez projetos parecidos no centro de Madrid, Barcelona, Milão, todas as grandes cidades do mundo passaram por repovoamento dos seus centros, investindo, incentivando, fazendo incentivos para que as empresas e as pessoas mudassem para essas regiões. Nós aqui estamos atrasados nesse processo, mas chegou o momento, chegou em boa hora, uma hora que São Paulo tem recurso no caixa, tem condição, prefeito com coragem e Câmara Municipal participando permanentemente. Não tem nem nada nesse projeto parecido com o projeto que chegou nessa Câmara. Ele está todo redesenhado, todo mexido. A Câmara está de parabéns. Quero agradecer à Comissão de Política Urbana, vereadora Eli Teruel, vereadora Silvia da bancada feminista, vereador Donato, vereador Rodrigo Goulart e vereador André Santos, da Comissão de Política Urbana, que participaram das comissões de política urbana. Senhores vereadores, nenhuma audiência pública nossa, teve menos de 15 vereadores que passaram pelas audiências públicas e umas centenas de manifestações que vieram por lá. Só no primeiro substitutivo, 31 contribuições dos vereadores, uma grande parte delas foram recepcionadas no projeto e mais as outras que chegaram através da discussão na própria Casa Civil, que recebeu muitos senhores vereadores e acabou nos ajudando a construir esse processo em conjunto com o governo. Não adianta votar contra o governo um projeto com textos divergentes para receber uma coleção de vetos depois. O que importa para a gente é aprovar o projeto sem veto, aprovar o projeto de comum acordo com o governo. Nós estamos tratando de um projeto não só urbanístico, mas um projeto que envolve cofre público, envolve muito dinheiro. É um projeto que chegou aqui para quase 1 bilhão de investimento. Ele está indo menor investimento porque a Câmara entendeu que nós tínhamos que dar mais e mais para que a gente pudesse atrair mais e mais investimento e mais habitação de interesse social, inclusive autorizando o prefeito para que possa colocar recurso do Tesouro aqui, emprestando, entre aspas, para a operação e voltando o dinheiro para o caixa da prefeitura no momento oportuno. Ficou claro aqui que daqui a 10 anos nós vamos fazer uma revisão. Vereador Eli Correia, daqui a 10 anos nós temos que estar aqui para fazer a revisão. Essa operação ela tem uma projeção de 10 anos, o horizonte temporal dela é de 20 anos. 20 anos. E é de bom tom, como foi no plano diretor de 2014, 7 anos depois, revisionar. É o que está sendo feito agora pelo Executivo. E nós queremos revisionar o que nós fizemos agora em 10 anos, para não ficar 25 anos parado, como nós ficamos com a lei aprovada aqui em 97. Não ficar 25 anos parado. Isso é muito ruim. 10 anos é um horizonte temporal suficiente para avaliar o que vai acontecer. Temos pela frente aí 2, 3 anos de obras iniciais, temos a venda desses potenciais, o início das obras, nós vamos estar começando a ver essas obras prontas daqui a 4, 5 anos. Com certeza absoluta, completamente diferente, já com moradores vindo para cá. É o que mais nos atrai, porque aqui nós temos modais de massa, tem trem e tem metrô e tem corredor, os 3 que nós temos. Nós só não temos aqui hidrovia. Hidrovia não temos ainda, mas nem podemos. Mas o Tietê está aí e o Pinheiros está por lá. Eu acredito que esse é um modal que, em pouco tempo, fará parte dos modais da cidade de São Paulo também. Além das ciclovias e da atenção especialíssima ao pedestre. Repito, 400 mil metros quadrados de alargamento de calçadas em todo esse perímetro. É muito importante.
é importante para todos nós, é importante para a população que mora aqui, principalmente porque é uma população idosa, não é uma população de jovenzinho. Nós esperamos que os 220 moradores que venham para cá, venham sim jovens, para que aqui possa também nascer crianças e dizer, eu nasci no centro da cidade, onde eu morava. E quando a gente fala que é permitido investimento de grandes instituições, já temos aqui gente procurando e conversando a respeito de área de saúde. Quem sabe, hoje, aqui que não precisa mais de maternidade, daqui a 5, 7, 8 anos, já não seja uma vocação para a região ter maternidade, porque as crianças vão começar a nascer nesse bairro, nessa região, nesse perímetro. Um perímetro que é um perímetro de idoso, um perímetro que concentra o morador de rua, um perímetro que concentra o pessoal de baixa renda, com pouca capacidade contributiva, pouca capacidade de investimento. A grande parte deles sem carros, porque não tem carro, porque tem o metrô, mudou para cá por causa da mobilidade urbana. E aqui mora por causa da mobilidade urbana. Vereador Holliday, encerro aqui minha fala, não sem antes dizer que essa cadeira lhe cai muito bem. E muito agradecer obrigado. A oportunidade da fala, inclusive de 1 minuto a mais do tempo. Perfeito. Muito obrigado, vereador Paulo Frangé.